privada. Quanto aos servidores públicos, os que têm inscrição iniciada em 0. Os trabalhadores que nasceram até dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque em 2020. Os servidores públicos com dígito final de inscrição do PASEP de 0 e 4 também recebem este ano. Já no caso das inscrições com final entre 5 e 9, o pagamento será apenas no próximo ano. O fechamento do calendário de pagamento do exercício 2019-2020 será no dia 30 de junho de 2020, 8h36. Nova 1290. Rádio Timbira. Entrevista. E no programa de hoje vamos conversar com César Nantes, ele que é advogado, especialista em direito condominial, 15 anos de experiência e reconhecimento nacional na área. César, muito obrigado, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Gil, bom dia Daniele, bom dia a todos os ouvintes do Comando da Manhã. Tudo beleza, não é? Tudo ótimo. Vamos falar de um assunto que sempre tem muitas polêmicas aqui no nosso país. Primeiro, vamos aproveitar desse caso, dessa tragédia que aconteceu lá em Fortaleza, da queda lá do desabamento do prédio. Eu gostaria de saber a sua opinião. Aqueles familiares, os donos dos apartamentos, eles vão ter direito a alguma indenização? Os que, claro, sobreviveram no caso? Sim. Na verdade, o direito condominial em si, ele regula que qualquer ação ou omissão do síndico de algum condômino ou do condomínio que trouxer prejuízo para qualquer pessoa, mesmo que moral, cabe algum tipo de reparação. Ainda é muito prematuro para a gente falar qual ação ou omissão, quem ainda é o responsável. Alguns alegam obras do condomínio, alguns alegam obras das unidades, tanto que muitos síndicos, muitos condôminos, eles não têm conhecimento das normas. A NBR determina padrões para que sejam feitas obras, tanto no condomínio como nas unidades. Ninguém pode alegar desconhecimento para se eximir de uma responsabilidade. Mas o síndico, toda obra que acontecer dentro de um condomínio, ele precisa de um projeto, primeiro para verificar se aquela obra ela pode ser realizada dentro da unidade e se ela vai trazer algum problema para a coletividade. E quando essa obra é feita no condomínio, da mesma forma esse síndico responde e ele é obrigado a contratar uma empresa com conhecimento técnico e que seja emitida uma RT. Verificando que o síndico ele foi omisso, se a empresa foi omissa ou se o condômino foi omisso e deu aquele tipo de prejuízo, com certeza são eles que vão ter que fazer esse tipo de reparação. O condomínio, ele tem um seguro, né? Pelo Código Civil, o síndico é obrigado a fazer um seguro da edificação. Esse seguro, ele cobre a reconstrução e cobre também alguns tipos de prejuízos para essas famílias ou para os condôminos. A gente realmente vai ter que, primeiramente, apurar o que gerou esse tipo de problema que essa edificação veio a desmoronar. E aí sim, quem causou essa ação ou omissão que vai responder por esse tipo de prejuízo e esse tipo de reparação. Então, quer dizer, como é que eles vão fazer, aqueles familiares? O que eles têm que fazer primeiro? Buscar e ir atrás de quem para poder tentar essa indenização? Inicialmente estão sendo feitos laudos periciais que vão determinar realmente o que ocasionou aquele desabamento. Então eles vão apurar se foi uma falha da empresa, se foi uma unidade que estava fazendo obras e que motivou com a retirada de algum tipo de parede estrutural que aquele prédio ficasse um pouco mais fraco estruturalmente. E aí sim, quando você souber realmente qual foi a motivação que essas famílias, através de ações individuais ou coletivas, vão poder pleitear ou do seguro ou dessas empresas as reparações. Mas inicialmente o seguro, ele cobre esse tipo de desmoronamento, exceto se tivesse má-fé. Mas como não foi comprovado má-fé, mesmo que por uma falha, o seguro ele vai reconstruir. O seguro em si, ele não vai indenizar a morte, ele não vai indenizar os bens que estão dentro do apartamento. Essas sim vão ser as ações futuramente, ou individuais ou coletivas desses condôminos. César, agora fazendo uma geral, qual é o papel do direito condominial? O direito condominial, ele é um conjunto de normas com o Código Civil, com a Constituição, a Convenção do Condomínio, o regimento interno e todas as normas que regulam a vida em sociedade. O síndico, como representante legal do condomínio, ele é obrigado a fazer com que os condôminos cumpram essas regras, para que você consiga fazer com que a vida em coletividade ela seja mais harmônica.
Então, como exemplo, o Código Civil ele determina um condômino, ele não pode alterar a fachada do condomínio. Isso está determinado pelo Código Civil. Então, o síndico ele tem que fazer cumprir essa regra, porque uma alteração de fachada, comprovadamente, ela pode desvalorizar em até 30% o imóvel. Então, o síndico ele tem que utilizar a convenção que determina que você não pode ultrapassar tal horário no salão de festas. O síndico precisa fazer valer aquela convenção para que tenha mais harmonia e que as pessoas consigam ter mais sossego. Então, o síndico ele precisa utilizar todas essas regras a favor da coletividade, aplicando as penalidades cabíveis e procurando o judiciário se for o caso. O César, você estava falando aqui, são 15 anos de experiência, não é isso? Exatamente. Quais são as maiores queixas? Barulho, são queixas muito grandes. Hoje em dia, pelo tipo das edificações, o material aplicado, essas paredes de drywall, então é cada vez mais comum que as pessoas escutem até conversa de um apartamento para outro. Então, aumenta muito ao longo dos anos reclamações de barulhos entre unidades, né? Inadimplência é um grande problema nos condomínios, né? Mas que agora está ajudando com o novo Código de Processo Civil, porque essa cota é considerada já um título executável. Então, o síndico ele consegue já iniciar uma ação de execução. Não existe nem a questão do bem de família, ou seja, se for aquele único imóvel, o devedor ele pode ter aquele apartamento penhorado e perder aquele imóvel. Tem muita reclamação com relação à vaga de garagem, né? Tem muito problema com isso. Animais, o STJ já pacificou que o condomínio não pode proibir, mas o condomínio pode criar regras, mas existe muita reclamação com relação a animais. Infiltrações, que você nunca consegue, às vezes, apurar se a responsabilidade é do condomínio ou se é entre condôminos. Hoje em dia, com a tecnologia, grupos de WhatsApp, que são cada vez mais comuns em condomínios, eles também estão sendo um grande problema na coletividade. Porque as pessoas, às vezes, na Assembleia, elas não teriam coragem de falar o que elas estão falando ali, né, no WhatsApp. Tanto que o TJ já se manifestou e já decretou em R$5.000 a indenização por danos morais em grupo de WhatsApp. Porque a pessoa vem aqui do grupo de WhatsApp e fala assim, para todos os moradores, e fala, cadê o dinheiro? Não é essa forma de você questionar como cadê o dinheiro, né? Então ele tem que pedir uma prestação de contas e aí sim, cadê o dinheiro? Então aquele síndico ou aquele condômino que se sentiu ofendido pelo WhatsApp, ele pode entrar com uma ação de reparação e já está pacificada essa indenização de R$5.000 se realmente comprovar que existe essa ofensa. Lá no meu condomínio lá, rapaz, todo dia uma briga no grupo do WhatsApp, o meu também. Por coincidência, eu fui o primeiro a criar um grupo lá no condomínio. Tinha que ser. Depois eu me arrependi. Tinha que ser. Era uma briga que eu todo dia eu passo lá, nem olho. O pessoal, olha, não sei o que, aquela confusão, não sei o que. Não olhei, porque eu só cliquei em cima aqui, porque a conversa era tão grande. Lá era muita gente. É uma confusão danada. E eu queria saber o seguinte, um outro assunto também importante. Tem muitos condomínios aqui no Brasil, Minha Casa Minha Vida, certo? E tem um prazo para terminar de pagar. Só que tem muita gente que vai, aluga, passa para outra pessoa. E só que a Caixa demora muito para poder acabar tomando, para tomar o apartamento daquela pessoa, porque isso é ilegal? É ilegal. Então, e como é que faz? Na verdade, enquanto não existe a quitação desse imóvel, realmente o contrato consta que esse imóvel é intransferível, mesmo que temporariamente. Só que essa relação, muitas vezes, não é uma relação que diz respeito ao condomínio diretamente, exceto quando tem dívida da cota condominial. Essa relação de propriedade entre o imóvel não é uma responsabilidade do condomínio e nem do representante legal do condomínio, que é o síndico. Por mais que o síndico saiba, se ele se sentir prejudicado, porque esse condômino muitas vezes ele está trazendo problema para a coletividade, então eu só vejo realmente síndicos se envolverem nessa questão quando aquele condômino é inadimplente, quando aquele condômino está trazendo problema para a coletividade, é quando ocorre esse tipo de denúncia para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, ela muitas vezes ela vai, apura e entra com o pedido de retomada. Eu já vi vários casos que a Caixa chega, troca a fechadura do imóvel, ela vem e fala, ó, o contrato está cancelado. Quando a pessoa chega, foi trocada a fechadura, não consegue entrar. Mas realmente essa relação de titularidade não diz respeito exatamente ao síndico e o condomínio. Só quando tem essa questão de dívida da cota condominial, que muitas vezes entra em contato com a Caixa e fala assim, olha, aquele imóvel
que ainda é seu, existe dívida e inclusive aquele arrendatário, né, ou aquele promitente comprador já até repassou aquele imóvel indevidamente. Aí quando existe essa comunicação do síndico com a Caixa Econômica. Em relação aos problemas que a gente tinha comentado agora há pouco, garagem é um dos que mais Sim, tem esses problemas. exatamente. O condomínio ele responde por furto, roubo nas garagens? Isso já está pacificado que o condomínio ele não oferece segurança, ele oferece controle de acesso. A segurança quem oferece é o poder público. O que o condomínio pode fazer são acessórios que ajudam a você descobrir o que aconteceu. Então o condomínio ele pode instalar câmeras naquele local e ceder as imagens para o condômino que queira verificar. Só que muitas vezes o condomínio ele não tem câmeras que ele consegue resguardar 100% das imagens do condomínio a ponto de apurar se o seu carro foi riscado dentro do condomínio, né? O condomínio não conseguiria, naquele perímetro tão grande, cercar de câmeras que comprovam que aquele veículo foi amassado ali dentro. Você não consegue cercar a garagem de uma maneira tão forte para mostrar, olha, abriram meu carro e roubaram o celular que eu tinha esquecido ali dentro. Então isso já está pacificado no tribunal, que o condomínio só responde por furto, por roubo, se a convenção determinar. Só que nenhuma convenção determina, porque claro que o condomínio ele vai se eximir dessa responsabilidade. O que o condomínio consegue é ceder as imagens, mas dentro do condomínio tem câmeras, e a maioria dos condomínios tem poucas câmeras, porque são valores altos. Então, às vezes você pega condomínios gigantes assim que tem 16 câmeras. O que pega essas 16 câmeras, né? Quando você vai pedir a imagem, ele não pegou seu carro. Às vezes ela pega só os acessos, a entrada da garagem. Como que o condomínio vai conseguir comprovar que riscaram o carro ali dentro, né? E tem uma outra questão das câmeras, que é o seguinte, que muitas vezes o próprio morador reclama daquilo. Eu estou perdendo a minha privacidade. Exatamente. Com quem eu entro, com quem eu saio, não sei o quê, do próprio condomínio. Às vezes, não vou colocar, porque lá no condomínio, pessoal, nós vamos colocar na porta de cada bloco. Já teve gente que já chiou, que disse, não, porque eu vou perder minha privacidade, eu não posso, não sei o quê. Já reclama, já é outra questão, é outra reclamação. Aí é mais uma briga. O condomínio ele pode realmente instalar essas câmeras, desde que ele comunique que as imagens estão sendo filmadas. Nenhum condômino ele pode pedir para retirar, se isso foi aprovado, essa instalação, que fique claro que as imagens estão sendo gravadas e que essa imagem realmente ela é propriedade do condomínio. Que para ele transferir essas imagens, ele precisa de uma solicitação por escrito e que aquele condômino que fez a solicitação da imagem escreva claramente para que ele quer aquela imagem e que ele responda pela divulgação indevida daquela imagem. Por isso a orientação é muito polêmico quando aquele síndico coloca câmera na frente da piscina. Aqueles condomínios clubes que possuem ofurô, jacuzzi, que coloca... Porque às vezes uma pessoa vai falar, olha, ficaram olhando eu de biquíni, divulgaram essa imagem. Por mais que o síndico ele fala, não, eu quero ter aquela imagem ali para comprovar excesso, para comprovar que não poderia utilizar a piscina após as 22. Então eu quero a câmera para mostrar que alguém foi às 22h30 e é passível de multa. Mas realmente essas câmeras não é orientado que fiquem nessas áreas de lazer, né? Que o condomínio utilize mais realmente para controlar o acesso, para controlar algum tipo de problema na garagem, etc. César, o síndico pode impedir o inquilino, um condômino inadimplente de alugar o seu apartamento? Não, na verdade o STJ já se manifestou que realmente essas áreas, porque nenhuma área comum que não precisava de reserva, nenhum condomínio proibia porque era muito difícil o controle. Então os condomínios, pela convenção, eles acabavam proibindo essas áreas que eram reservadas anteriormente porque ele não tinha o constrangimento. Então você ia lá, reservava o salão de festa, eu falava, não, você não pode porque você está devendo a cota de condomínio, né? Mas como a cota condominial, desde 2016, ela já é um título executivo, o entendimento é que o síndico ele tem a obrigação de cobrar aquele título, não de criar regras para fazer com que a pessoa pague. Ele tem que recorrer ao judiciário para cobrar aquele título. Então, ele precisa, tanto que durante 5 anos, se ele não cobrar aquela cota condominial, aquela cota vai estar prescrita. Esse síndico pode responder pessoalmente até com os bens pelo prejuízo que ele trouxe para o condomínio. Então, ao invés dele ficar proibindo a pessoa de utilizar salão de festa, ele tem que entrar com essa ação de execução e lembrar que ele tem 5 anos para cobrar. Então, não é recomendável que esse síndico proíba a utilização dos espaços pelo devedor, muito menos pelo inquilino, né? Porque o inquilino ele tem todos os direitos do proprietário, exceto participação em assembleia. A lei do inquilinato, anterior ao Código Civil, falava que o inquilino podia participar da assembleia para votar despesas ordinárias.
Com o novo Código Civil, o inquilino não pode participar da Assembleia, a não ser que representado pela procuração do proprietário. Então essa é a única diferença no condomínio, do inquilino e do proprietário. O César, a questão dessas reuniões, dessas assembleias, aquilo ali é soberano, não é? Porque é comum, poucas pessoas comparecem Exatamente. nessas reuniões, lá é que tem a decisão, mas a reclamação vem sempre depois. Sempre. Eu realmente, assim, eu vejo que cada vez mais os quóruns são menores nas assembleias. Como eu falo, hoje em dia as pessoas preferem discutir no WhatsApp do que participar da assembleia. E realmente a assembleia é soberana, desde que ela discuta assuntos que poderiam ser discutidos, que cumpram os quóruns. Por exemplo, para você alterar uma convenção, você precisa de 2/3 do quórum. Então, aquela assembleia não vai ser soberana se ela não cumpriu aquele requisito do quórum, né? Para você alterar uma fachada, você precisa de 2/3. Então, a assembleia ela só vai ser soberana se cumprir esse quórum. Não tendo esse quórum especial, com certeza a assembleia é soberana e até quem não participou vai estar vinculado às decisões daquela assembleia. Na maioria das vezes, as maiores reclamações em assembleia é quando tem reajuste da cota condominial. Porque aquele condômino não participa da assembleia e quando ele recebe o boleto com o aumento, ele... Não, mas por que esse aumento, né? E ele precisa ir na assembleia para entender, porque a arrecadação de condomínio, quando você faz a previsão orçamentária, ela tem que ficar clara. Olha, o condomínio gasta X, tem uma inadimplência de tantos por cento, então a cota condominial, que é pela fração ideal, vai ficar tanto. Essa é uma grande discussão também sobre, meu apartamento é maior, por que eu tenho que pagar um valor maior de condomínio, né? Sendo que o Código Civil já determina que cada um tem que contribuir conforme a sua fração ideal, né? Não é pelo valor pelo número de unidades. Tá certo. Sim, pode falar. E o inquilino, ele pode votar nessas assembleias? Só se tiver procuração do proprietário, senão ele nem pode participar da assembleia. Tá certo, é verdade. Estamos conversando com César Nantes, também quem está inadimplente também. Não, o Código Civil não permite que o inadimplente participe nem vote. Só que na maioria das vezes o inadimplente acaba participando porque o síndico, com medo do constrangimento, é muito complicado você retirar aquela pessoa que chegou. Por mais que no edital conste, só pode participar da assembleia os condôminos adimplentes. Mas aquele inadimplente, quando ele chega no salão de festa para participar, como que o síndico vai fazer? Vai expulsar? Aquela pessoa pode gerar um constrangimento. A orientação é que você desconsidere o voto daquele condômino, mas que você não expulse ele do recinto. Estamos conversando com César Nantes, ele que é advogado, especialista em direito condominial. O César, a questão daquele morador brigão, o antissocial. Sempre tem. É difícil um condomínio não ter um, viu? Verdade. E aí, tem que expulsar, como é que é? A reunião, a assembleia pode fazer isso? Pode. Na verdade, isso foi uma das maiores inovações do Código Civil quando ele passou a tratar do condomínio com artigos específicos. Não existia nada que tratasse do condomínio, tanto que, por analogia, era tratada a lei do inquilinato, né? O Código Civil trouxe a figura do condômino antissocial, mas o antissocial, ele é aquele que comprovadamente ele causa problema para toda a coletividade, né? Não é aquele que só causa problema para uma unidade, né? O condomínio antissocial, você tem que fazer uma assembleia, tem que ficar deliberado e comprovado que realmente ele é um problema para a coletividade. Ele pode ser multado em até 10 vezes o valor da cota condominial e, através de uma ação judicial, ele pode perder realmente o direito de propriedade. Ele não perde o apartamento, mas uma sentença determina que ele alugue ou venda o apartamento. Não existem muitas sentenças. Primeiro, ele não pode morar lá. Não pode. Todo ano eu vejo 1 ou 2 casos no Brasil de condôminos sociais que perdem o direito de propriedade. É muito pouco você verificar a quantidade de condôminos e a quantidade de condomínios no país. Você fala que 2 por ano, é porque são poucos condomínios que chegam a esse ponto de entrar com essa ação. O último caso que eu vi era de um condômino, ele era um policial, né? E ele gerava medo para todo mundo, porque ele entrava no elevador e mostrava que estava indo para a Assembleia armado e mostrava o revólver para a câmera. Chegava na Assembleia e ameaçava as pessoas. Então já estava criando um clima que as pessoas tinham medo de morar naquele condomínio. Comprovadamente, existiram testemunhas que foram nesse processo e falaram: eu vendi o meu apartamento por medo do fulano. Outras testemunhas falavam: eu não vou na Assembleia por medo do fulano. Então, comprovadamente, caracterizou que ele era um condomínio social.
e que a coletividade ele era um problema para aquele condomínio. Então o juiz determinou que ele alugasse ou vendesse, ele acabou vendendo. E lá, mas não foi na Assembleia não, né, essa decisão? Assembleia não. Porque ele estava armado. Acho que ninguém teria coragem de chegar e falar para ele. A justiça chegou. Verdade. Aí ficava complicado. Então, ô César, você está aí há mais de 15 anos nessa área. Qual foi o caso mais complicado que você já encontrou? Na verdade, existem diversos, porque existem os casos extrajudiciais, que são os que a gente vive diariamente, que são as reclamações, que são as assembleias, e existem essas ações judiciais realmente. Existem ações judiciais que são complicadas, que são aquelas ações para retirar um animal do apartamento, porque ele causa um problema para a coletividade. Eu já tive ações realmente de condômino social, eu já tive problemas com incêndio em condomínio que levou algumas pessoas a óbito. Então existem problemas realmente, e na maioria dos problemas, quando ocorrem, na maioria das vezes existiu alguma falha do condomínio, do síndico ou de algum condômino, que realmente não verificou qual era a sua obrigação e acabou levando esse problema. Então, nesse caso desse incêndio, os condôminos tiveram diversos prejuízos que não foram cobertos pelo seguro, porque eles não tinham o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Aquele síndico, naquele momento, ele alegou que ele desconhecia aquela obrigatoriedade, ninguém pode alegar desconhecimento para se eximir da responsabilidade, e os condôminos conseguiram a reparação da fachada do condomínio, não conseguiram as reparações internas e entraram com uma ação contra esse síndico, responsabilizando ele pessoalmente, e ele foi condenado, porque o síndico que por ação ou omissão trouxe a prejuízo responde. Então existem diversos problemas e que na maioria das vezes por desconhecimento. Por isso que o Código Civil, ele expressamente autoriza. O síndico pode contratar pessoa física ou jurídica para auxiliar na gestão. Ou seja, o síndico ele precisa ter pessoas ao redor dele com conhecimento e que orientem na gestão. Muitas vezes o síndico, ele para economizar verba, porque ele acha que o condomínio está alto, então ele acaba não contratando numa obra um engenheiro, ele contrata só aquele rapaz que vai fazer a obra, ele não contrata um advogado quando ele precisa de um parecer. Então, às vezes, essa economia fica cara e ele vai responder por isso. Por isso que a obrigação do síndico, quando ele faz uma assembleia, mostrar para aqueles condôminos qual é a obrigação do condomínio e que o barato, às vezes, pode sair caro. Né? E que tipo de condenação que vai para o síndico? Ele pode responder, pode ser condenação financeira, e quando ele responde criminalmente, se for um crime, ele pode até ser preso se comprovar que ele levou algum condômino para uma lesão corporal ou algum óbito por culpa ou por dolo. E ele responde até com os bens próprios para reparações financeiras. Viu, Dani? A senhora quer ser síndica lá do condomínio, contrata logo o César aqui para ser advogado lá. Não vai querer fazer tudo só não, viu, Dani? Lá no seu condomínio. E César, em março desse ano, um condomínio ali, pelo lado ali da Coab, teve um alagamento. Muitos apartamentos, o primeiro andar, o térreo, aliás, ficaram submersos mesmo pela água. Os moradores, os condôminos, têm direito a algo? Tem. É assim, no seguro do condomínio, eu sempre oriento, existe uma cláusula, ela não é tão barata, mas quando você divide pela coletividade ela fica barata. Existe a cláusula no seguro, que é obrigatória, que você pode colocar alagamento, né? Então esse seguro ele cobre quando tem esse alagamento. Existe aquela discussão que ainda não é pacífica no tribunal sobre fenômenos naturais. Muitas vezes o seguro ele quer se eximir desses fenômenos naturais. Só que na maioria das vezes, quando existem alagamentos, não foi só pelo fenômeno natural em si. Na maioria das vezes existem falhas. Quando é um condomínio que historicamente na região já existia algum tipo de alagamento, a construtora ela é obrigada a colocar bombas de sucção. Para quando aquela água começa a entrar no condomínio, essas bombas elas vão auxiliando na retirada. Quando a construtora não coloca, ela vai responder por isso. Porque não foi um fenômeno natural chuva, era algo esperado. Muitas vezes a inundação ocorre porque existem ralos entupidos. Aí a responsabilidade pode ser ou do condomínio ou da prefeitura. Então o primeiro ponto é você apurar se existiu algum tipo de situação externa que ocasionou isso ou se foi só o fenômeno natural. Aí você pode responsabilizar a construtora, até a prefeitura ou o próprio condomínio. Se provar que tinha uma bomba de sucção e ela não entrou, que eram os ralos do condomínio que entupiu, mas a gente precisa entender por que aquela água, porque o condomínio ele não pode, por mais chuva, alagar, né? Alagar.
Aqui a participação do ouvinte, o Anjoran, participa aqui pelo nosso WhatsApp 992326290. Vamos ouvir. Bom dia, meu caro Gil Porto. Bom dia a você. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, vai lá. Volta. Vai. Rádio Timbira e a todos os ouvintes do Comando da Manhã. E um bom dia especial ao doutor César. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, essas histórias de condomínio realmente é um saco. Eu moro aqui no Bequimão, num condomínio, há 5 anos. E desde que eu iniciei a minha moradia, apareceu um problema no apartamento de baixo. O meu banheiro coincide com o banheiro desse apartamento inferior. E apareceu um vazamento. E o dono deste apartamento me perturba há 5 anos com esse vazamento. Eu pergunto o seguinte: ele arranja um técnico para averiguar a situação e eu também arranjei um. O meu disse que não tinha nada e o dele disse que tinha tudo e quer quebrar, vamos dizer, os azulejos do meu banheiro, a cerâmica do meu banheiro e trocar o ralo do banheiro. A pergunta é a seguinte: essa despesa é dele ou é minha? Porque é um problema estrutural. E aí a gente fica no meio termo. O certo é que há 5 anos ele me perturba com isso e tem tempo que ele para. Por exemplo, agora está parado, não está me enchendo o saco. E aí, como é que eu faço para acabar com essa novela? Um grande abraço, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e abençoe o Brasil. Anjoran, o anjo amigo do rádio. Anjoran, deixa de ser de mão de vaca, Anjoran. Se já tivesse pago, dividido em 5 anos, já tinha pago tudo isso, Anjoran. E aí, César, Realmente, quem tem que pagar? Realmente vazamento é um grande problema porque muitas vezes você não sabe a origem, né? Quando são colunas estruturais, é o condomínio que responde. Quando esses canos são individuais, é responsabilidade do condômino. Mas realmente, tecnicamente, tem que ficar provado se aquele cano é de responsabilidade do apartamento de baixo ou de cima. Isso realmente só um engenheiro ele consegue comprovar. O que ocorre? Quando você possui um laudo de um engenheiro falando a responsabilidade do apartamento X e ele não quer fazer, você como condômino, você pode efetuar os reparos, você faz tudo o que precisa, mesmo que precisar entrar na unidade dele, o síndico tem que facilitar esse acesso e depois você vai cobrar judicialmente. Porque muitas vezes você não quer esperar uma solução amigável. Existem condôminos hoje em dia que, para resolver isso, ao invés de uma ação judicial, eles procuram câmaras arbitrais. Né? Nessa câmara, ele consegue fazer um acordo que tem peso de título executável, depois judicial. Mas realmente, se ele não chega num consenso e ele tem um documento que comprova um laudo de um engenheiro, porque se ele entrar com uma ação depois para comprovar, o juiz ele só tem conhecimento jurídico. Ele vai precisar se basear num conhecimento técnico que comprove, olha, está aqui, claramente era de tal pessoa, eu mandei uma notificação, ele não respondeu, eu estava com problemas na minha unidade e eu fiz. E aí sim ele vai exigir essa reparação financeira do prejuízo que ele teve. No caso aí ele estava dizendo que contratou uma pessoa para saber onde era o problema e o outro contratou outra pessoa. No caso, o síndico não poderia fazer isso? Poderia. Contratar uma pessoa neutra para saber e quem for, isso eu também dou essa orientação. E quem fica comprovado que é o culpado vai arcar com esse pagamento, né? Porque muitas vezes é o que acontece na justiça. Tal pessoa entra com laudo, mesmo com RT, a outra pessoa entra com laudo e o juiz ele está ali com 2 laudos, ele não sabe o que fazer. É quando ele vai nomear um perito da confiança dele. E é nesse terceiro laudo que ele vai se basear. O condomínio, quando faz um laudo desse, o condomínio está sendo imparcial. E esse laudo tem muito mais validade do que aquele que às vezes você contratou um amigo seu, um conhecido, né? Uma pessoa inadimplente, ela pode perder o apartamento em quanto tempo? Na verdade, hoje em dia, a cota condominial já é considerada um título executável. Antes do novo Código de Processo Civil, você tinha que entrar com uma ação de conhecimento para você executar uma sentença judicial. Agora, aquele boleto que você recebe, se você não paga em 60 dias, você já pode entrar com uma execução. Pelas ações, em média em 2 anos, você consegue já penhorar o apartamento daquele devedor.
e você, depois que penhora, você tem que levar ele a leilão, né? Mas em média 2 anos você já consegue levar para leilão. Não é muito comum chegar a pessoa a perder, porque muitas vezes você não vai acumular, se o síndico cobrar de forma eficaz, você não vai acumular uma dívida tão grande que realmente a pessoa não tente fazer um acordo, uma solução para perder o imóvel, né? Então, assim, são poucos casos realmente que as pessoas perdem, porque quando chega na penhora, a pessoa faz um acordo. Vende um carro, faz um parcelamento, porque quando o oficial chega, ele fala, olha, você tem que pagar agora 30% e parcelar o restante em 6. O síndico ele consegue fazer um parcelamento maior, só que quando chega o oficial de justiça, a maioria das pessoas realmente buscam fazer um acordo, porque vê, realmente eu posso perder. Porque mesmo sendo o único bem, ele não pode alegar que é bem de família. Quando a dívida é cota condominial ou para pagar verbas trabalhistas de pessoas que trabalharam no imóvel, não existe bem de família, então ele pode perder sim. O inquilino ele não pode participar das decisões do condomínio. Quais são os direitos do inquilino no condomínio? Na verdade, são todos, exceto participar realmente da Assembleia. Existe uma grande discussão, quando você... Ele pode opinar também, não é? Na verdade, ele não pode nem participar. Não, opinar, dá alguma opinião? Sugestão? Alguma coisa? Sugestão. Pode, então sugestão pode, só que ele não tem poder de voto, né? Certo. Quando você aluga o apartamento para alguém, você está transferindo os direitos da unidade privativa, que é do apartamento, e de toda a área comum. Indevidamente, às vezes, alguns proprietários, eles falam, olha, eu vou alugar o apartamento, mas quero continuar com a vaga de garagem. Quero continuar utilizando a academia. Não pode. Está errado. Está errado, porque quando ele aluga, ele transfere a fração do apartamento e a fração da área comum. Então, o inquilino ele tem todos os direitos e deveres de um proprietário, exceto o voto em assembleia. Certo. O César, você está aqui em São Luís, vai ter algum evento da área? A gente tem também escritório aqui, a gente atende nacionalmente. Assim. Ah, tá certo. Então, gostaria de agradecer então a sua agradeço. participação. E, claro, os assuntos aí são inesgotáveis, viu? Porque se for puxar por cada condomínio, for puxar os problemas lá do meu, do dela, dele, aqui, todo mundo, vai, tem problemas. Passa o dia. Passa muito tempo só falando sobre isso aí. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Comando da Manhã. Eu agradeço, muito obrigado. Inclusive, você tem Instagram, Facebook que possa falar para os ouvintes? Tem. César_Nantes.adv. Então, César com Z. César com Z. César _ Nantes. Nantes, que é lá a cidade francesa. Isso, Tá isso. certo? Nantes. Tem um time da França, né? Nantes. Nantes. Nantes, não sei se é a cidade, mas o time cidade, né? Cidade, então, lá na França. César, muito obrigado. Então, até uma próxima oportunidade. Agradeço, muito obrigado. Conversamos aqui com o César Nantes, ele que é especialista em direito condominial no Comando da Manhã. Que dá um tempo e volta já.